Olá, seja muito bem-vindo. Este é o SOS Convida, o seu programa semanal que leva até você e a sua família as dicas e orientações a respeito da saúde e do bem-estar. Hoje no SOS Convida nós vamos conversar com a doutora Roberta Luz. A doutora Roberta é médica reumatologista e nós vamos falar sobre a fibromialgia. O governo federal estabeleceu o dia 12 de maio como Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento da Fibromialgia. E para falarmos mais sobre esse assunto, eu já vou fazer a primeira pergunta para a doutora Roberta. O que é, doutora Roberta, fibromialgia? Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no SOS Convida. É um prazer poder mais uma vez falar com vocês e dessa vez esclarecer sobre um tema tão importante que é a fibromialgia. Pois então, Patrícia, a fibromialgia ela é uma doença crônica, então ela é uma síndrome de dor crônica. Ela provoca uma dor generalizada no corpo, dor articular, dor muscular, traz muita limitação para o paciente. E essa dor acontece principalmente por um descontrole no sistema nervoso central. Então, algumas áreas do cérebro interpretam de uma maneira equivocada o estímulo da dor e respondem de uma maneira muito mais intensa do que aquele estímulo realmente foi. Quais os sintomas iniciais da doença? Os sintomas da fibromialgia são muito diversos. O principal deles, como eu já falei, é a dor crônica. Mas além da dor, o paciente, em sua grande maioria das vezes, apresenta muita fadiga, cansaço, formigamento nos braços, nas pernas, dificuldade para dormir, o que a gente chama de sono não reparador. É muito comum o paciente falar assim: Roberta, eu já acordo parecendo que fui atropelado por um trator, eu já acordo muito cansado. Além disso, pode dar alteração do hábito intestinal, alteração no hábito urinário. O paciente, em sua maioria das vezes, cerca de 80% das vezes, ele possui algum transtorno de humor associado, principalmente ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Então, muito mais que dor, a fibromialgia traz vários outros sintomas aliados a essa dor crônica. A fibromialgia pode causar doenças emocionais ou provocar o surgimento de outros tipos de doenças? Isso é uma pergunta muito interessante, Patrícia, porque grande parte das vezes as pessoas acham que o transtorno de humor, a ansiedade, a depressão é que gera a fibromialgia. Na grande parte das vezes eles andam associados, então a fibromialgia, como eu falei, em 80% das vezes o paciente tem algum transtorno de humor associado. E isso é importante porque, além de tratar a dor, é importante tratar o transtorno de humor, tratar a ansiedade, a depressão, o transtorno do pânico, porque senão, como eu sempre explico para os meus pacientes, isso vira uma bola de neve, né? O paciente tem dor, ele com dor não dorme, no outro dia ele está mais ansioso a dor piora, os sintomas em gerais ficam mais intensos, mais evidentes, atrapalha ainda mais o sono, o paciente fica mais ansioso ainda. Então, por isso a importância de tratar tanto a fibromialgia, o que está levando à dor, quanto o transtorno de humor. E isso as novas medicações fazem, mas a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente da nossa entrevista. Existe uma idade para o surgimento da doença? Os dados epidemiológicos que a gente tem acerca da fibromialgia no mundo falam que é uma doença muito prevalente, até 5% da população mundial sendo acometida. É muita gente, né, se a gente pensar em números absolutos. Além disso, a fibromialgia ela acomete muito mais mulheres que homens e mulheres principalmente numa faixa etária entre 25 e 65 anos. Qual a explicação para o surgimento da fibromialgia? Eu uso diariamente essa pergunta no consultório, Patrícia. Os pacientes sempre querem saber, né? Mas afinal, o que leva à fibromialgia? O que acontece que surge a fibromialgia? Infelizmente, até os dias de hoje, a gente não tem essa resposta por completo. O que a gente sabe, como já falei, é que o sistema nervoso central, algumas áreas específicas do cérebro, passam por um desequilíbrio, interpretam de maneira errada o estímulo da dor. A dor é vista de uma maneira muito mais intensa do que aquele estímulo realmente foi.
Mas o que gera esse desequilíbrio, o que gera essa alteração na maneira de interpretar o estímulo da dor pelo sistema nervoso central, a medicina não tem uma resposta exata para isso. Mas acredito eu que com o passar dos anos, com o evoluir da ciência e da medicina, espero realmente que em breve a gente tenha essa resposta. Como é feito o diagnóstico e o tratamento? O diagnóstico da fibromialgia, ainda nos dias atuais, é essencialmente clínico. É pela coleta de uma boa história clínica do paciente, por uma investigação minuciosa através do exame clínico, porque não existe até o presente momento um exame específico para a fibromialgia. A gente não gosta de falar que fibromialgia é um diagnóstico de exclusão, uma vez como eu acabei de citar, o diagnóstico é clínico. Mas quando o paciente tem sintomas que remetem também às outras doenças, a gente opta por solicitar exames laboratoriais que possam excluir essas outras doenças, que possam fazer esses diagnósticos diferenciais. Mas basicamente o diagnóstico é clínico. Para o tratamento, as medicações mais modernas, a gente chama de medicações duais, elas vão agir nos dois pontos principais da fibromialgia. Então elas vão ajudar o cérebro a avaliar melhor esse estímulo da dor, elas vão tentar retomar o equilíbrio do cérebro ao avaliar o estímulo doloroso e também vão ajudar no transtorno do humor, vão ajudar no tratamento da ansiedade, da depressão, do transtorno do pânico, para que em conjunto o paciente possa voltar a se equilibrar física e emocionalmente. É muito importante salientar, Patrícia, que apesar do paciente sentir como se o corpo inteiro estivesse inflamado, quando nós médicos optamos por solicitar testes de provas inflamatórias, esses testes normalmente vêm negativos. A gente observa que não há uma inflamação sistêmica, diferente de algumas doenças autoimunes reumatológicas como lúpus, artrite reumatoide e outras. É por isso que não é tratamento crônico para a fibromialgia o uso de corticóide ou anti-inflamatório, porque não há uma inflamação sistêmica a ser combatida. Por isso que o paciente mesmo fala, chegou um ponto que eu tomo anti-inflamatório todo dia e não resolve. Eu já tentei tomar corticóide, mas achei que não fez muita diferença para a dor. Exatamente por isso. O tratamento da fibromialgia, ele vai por uma outra direção de encaminhamento que não o uso crônico de anti-inflamatório e corticoide. Os tratamentos atuais já contribuem para que os pacientes tenham mais qualidade de vida? Sem dúvida alguma. Os tratamentos atuais, os tratamentos mais modernos, eles são um grande alicerce na melhora da qualidade de vida do paciente. Ninguém consegue viver com dor 24 horas, né? O paciente fica mais irritado, desanimado para realizar as atividades do dia a dia. Então, tudo que facilite o seu dia a dia vai melhorar a sua qualidade de vida. Então, se eu reduzo essa dor constante diária, é claro que o paciente vai ter uma qualidade de vida melhor. Mas o que eu sempre digo é que, na minha concepção e que os estudos cada vez mais mostram, é que o tratamento da fibromialgia é um tripé. Então não adianta fazer só uma parte e deixar as outras por não estarem completas totalmente, digamos assim. O paciente ele tem que fazer uso da medicação, mas é fundamental que ele tenha um equilíbrio emocional, que ele pratique atividade física e controle o peso. Por quê? Quanto mais peso, mais dor. O paciente que pratica atividade física, ele libera neurotransmissores bons, né? Então a serotonina, os hormônios do prazer, os neurotransmissores bons, eles se elevam nesse momento. Então é fundamental a prática de atividade física. O controle do humor da mesma maneira, né? O paciente se readequar ao ambiente que ele vive. É óbvio que é impossível a gente ser feliz a todo momento, mas o paciente ele precisa aprender a ter o seu centro emocional, né? A diminuir essa ansiedade, a controlar a depressão e também fazer o uso da medicação. Com esse tripé, o paciente tem uma melhora inestimável da qualidade de vida. Na verdade, são duas perguntas, doutora Roberta. Quais as limitações de um paciente diagnosticado com fibromialgia e se as atividades físicas para esse paciente ela é proibida? As limitações provocadas pela dor, elas variam muito de paciente para paciente, porque depende da intensidade da dor, depende do grau de atividade física que o paciente já praticava antes, porque é a dor que limita o paciente. A
A gente sempre fala que por questões técnicas, médicas, não existe essa limitação do que o paciente não pode fazer. O que limita o paciente é a dor. Daí, tamanha importância do tratamento adequado da fibromialgia. As atividades físicas são um ponto fundamental no tratamento, como eu citei anteriormente. Então, a prática de atividade física deve ser realizada. O que eu sempre explico para os pacientes é que no início, na atividade aguda da doença, não adianta o paciente tentar caminhar 1 hora, correr 30 minutos, ou ir para a academia e pegar uma carga pesada nos exercícios. Começa com uma atividade mais leve, como hidroginástica, porque a água morna ajuda a aliviar a contratura muscular, não tem uma carga tão importante na água, é um exercício que o paciente tem mais facilidade de adequação. Depois, com o tempo, se o paciente quiser inserir um pilates, um exercício aeróbico, porque os exercícios aeróbicos comprovadamente têm excelente resultado na fibromialgia, isso é fundamental, mas é importante que o paciente entenda que é um passo de cada vez. Comece com exercícios leves, sem carga, e à medida que o tempo for passando, o organismo vai se acostumando, aumenta a carga e a intensidade da atividade física, que é ponto fundamental do tratamento. A fibromialgia pode afetar a capacidade de memorização, de concentração de um paciente? E se sim, por quê, doutora Roberta? Patrícia, você fez essa pergunta num excelente momento, uma excelente colocação, porque eu me esqueci de fazer a colocação desses sintomas lá nas primeiras perguntas que você me fez, quando você me perguntou sobre os sintomas da fibromialgia. Um dos sintomas muito prevalentes na fibromialgia é a falta de concentração e o déficit de memória. Isso quase 100% dos pacientes apresentam. Os pacientes sempre falam para mim, Roberta, parece que alguém está conversando comigo e eu não estou entendendo absolutamente nada que a pessoa está falando, não estou assimilando a informação que a pessoa está passando nesse assunto. Ou alguém acabou de conversar comigo, passou 5 minutos, eu não lembro o que a pessoa falou, eu estou criando o hábito de anotar o que eu preciso fazer, porque eu não estou me recordando. Alguns até com medo disso ser uma doença demencial, relacionada ao Alzheimer. E o que eu sempre falo com o paciente, tenha tranquilidade. À medida que a gente trata a fibromialgia, que os sintomas da fibromialgia melhoram, isso também melhora. O que não quer dizer que o paciente não possa colaborar, como eu já falei, que a prática de atividade física é fundamental, o controle das emoções, praticar atividades que forçam a memória, palavra cruzada, leitura de um bom livro, caça-palavras, tudo isso, tudo que o paciente pode fazer para agregar ao tratamento é muito bem-vindo. Como amanhã, doutora Roberta, é o Dia Nacional da Conscientização e Enfrentamento da Fibromialgia, eu gostaria de terminar o programa com a senhora falando sobre a importância do diagnóstico precoce e também do acompanhamento de um médico reumatologista. O Dia Nacional da Conscientização e do Enfrentamento da Fibromialgia é um dia muito importante, porque ainda nos dias de hoje a fibromialgia é uma doença muito estigmatizada. As pacientes ainda são vistas como Maria das Dores, aquelas que só reclamam, aquelas que não conseguem fazer nada porque ficam se escondendo atrás da dor. Então, os pacientes que já têm dor e já estão debilitados ou deprimidos por causa da dor, eles se escondem ainda mais por trás da dor. Então, eles começam a ficar com vergonha, como eu ouço diariamente, doutora, eu tenho vergonha de falar para minha família que eu estou com dor, porque se eu for reclamar da dor, eu vou reclamar o dia inteiro, todo dia. A minha família fala que eu estou exagerando, que não é assim. Então, é muito importante que o familiar, que o amigo, que a pessoa que conviva com o paciente que tem fibromialgia entenda que apesar da fibromialgia não trazer lesão física, então você olha para o paciente, você não vê uma lesão de pele, você não vê um dedo inchado, você não vê nada que fisicamente fale que o paciente está doente, o paciente está sim sofrendo uma alteração intensa de avaliação do sistema nervoso central sob o estímulo da dor. É importante dar credibilidade à queixa do paciente de dor, de desconforto, de dificuldade para dormir, de formigamento nas mãos. É importante ouvir o paciente que está ao seu lado.
É importante dar atenção, porque quando a gente se solidariza com o sofrimento do outro, a gente consegue ajudar, a gente consegue atentar para melhorar a qualidade de vida dele. E aí encaminhar para um reumatologista, ajudar na prática de uma atividade física, às vezes com acompanhamento psicológico. Quanto mais breve, quanto mais no início dos sintomas, obviamente mais fácil o tratamento, mas o que não quer dizer que aquele paciente que já sofre há muitos anos com esses sintomas também não vai se beneficiar do tratamento. Então é importante que o paciente saia desse armário, é importante que o paciente deixe de esconder a sua dor para o outro. Para quê? Para que o outro entenda o sofrimento, entenda uma dor que não é aparente, que não é física, mas que necessita de tratamento. Doutora Roberta, muito obrigada pela companhia, obrigada por ter vindo participar mais uma vez do SOS Convida, principalmente falando sobre esse assunto tão importante que é a fibromialgia. Um abraço para a senhora. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado, um abraço para você e nós se encontramos toda quarta-feira às 19h30 e eu, como sempre, espero por você. Um abraço, fique com Deus.